PP com o colega vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, meu líder, vereador Velocino, pela cedência do meu espaço, do espaço de líder da bancada do PTB. E não pude acompanhar muito a fala do vereador Zanquim, mas conversando aqui com a minha colega Marisol, ela me passou um pouquinho. E fico feliz, vereador Zanquim, que volta a casa um vereador que pensa no empreendedorismo, que pensa onde tudo começa, onde tudo se inicia por uma vida melhor, para uma posição melhor de vida na sociedade das pessoas. E quando, infelizmente, eu aqui, escutando atento, e vejo a vereadora Rose vir até essa tribuna e se preocupar com a Cláudia Raia, que ganhou 5 milhões de reais e vem me dizer que ela vai dar contrapartida, e aí vem falar do terrorismo, eu gostaria, vereadora Rose, já que a senhora é vereadora e parlamentar desta casa, e tem que estar atenta quando fala de um assunto, que tivesse preocupado com aqueles, do que eu sei hoje, 87 veículos, ônibus, que estão apreendidos e que esses empresários não podem trabalhar. E que esses empresários que hoje estão com esses ônibus, e eu estou num dos grupos, vereador Zanquim, desse pessoal que são empresários limpos, não tem nada com aquilo que aconteceu, não devem nada para ninguém, muito menos para esse ditador que está aí, ditando as regras e fazendo o que quer. Que eu gostaria que ele fosse responsabilizado, sim. Uma parte depois, senhor. Porque ele está quebrando empresas de famílias que foram construídas lá atrás com os esforços. Tem gente lá, vereador Fiuza, com um ônibus preso que vale 1.400.000, 1.500.000 reais. Mas não ganhou do governo. Ele pagou para isso, ele trabalhou, foi suor de anos e anos, desde seus filhos, né, seus netos que estão agora assumindo as empresas e que, infelizmente, como eu respeito muito a imprensa, tentou desde o início me colar nessa situação, mas não levou. Eu tentei ficar quieto, eu tentei não vir até a tribuna levar essa situação que eu passei. Eu sou proprietário e um dos acionistas de uma empresa aqui de Caxias, que está sofrendo a mesma coisa. Eu poderia trazer aqui 5 famílias que dependem desta empresa, que estão arrasadas nesse momento, e que sequer mais querem empreender, querem desistir, pela vergonha que passaram. Eu sou vereador, aguento, como se diz, aguento no osso. Aguentei a vergonha que fizeram comigo no início do ano. E não estou falando da imprensa de Caxias, porque vocês sabem muito bem onde em Leiro, que foi a imprensa do meio do país. A vergonha. Por que eu não posso? Eu não posso ser empreendedor? Eu não posso votar no candidato Bolsonaro? Eu respeito. Eu perdi a eleição. Eu respeitei. Eu fiz um trabalho de relação comercial entre empresa e cliente. Onde o cliente pagou, foi justo, pagou com a sua, né, com o que se faz, que foi um contrato de relação comercial, a gente fez o nosso dever, e mesmo assim, hoje, sem papel nenhum, sem documento nenhum, não posso afirmar aqui, porque obviamente a gente não tem provas, mas a gente ouviu, tá? Só que eu não posso afirmar, maioria ou uma grande parte dos policiais rodoviários federais que fizeram a apreensão desses veículos, disseram: nós nem sabemos o que estamos fazendo. Olha só, a autoridade não sabia, porque ele não tinha nem sequer um documento. Eles estavam, bem da verdade, hoje, roubando o ônibus dessas pessoas. Porque cadê o documento? Está preso por quê? O ônibus quebrou as vidraças? Gente, eu faço locação de veículos todos os finais de semana porque é meu ganha-pão e tenho o maior orgulho de ter há 10 anos essa empresa. Agora, eu levo um pessoal em Porto Alegre, no sábado, vão lá para uma formatura, que a gente faz por demais esse tipo de trabalho. Aí acontece, infeliz, lá dentro, uma briga que seja, não vamos nem dizer numa morte, vamos dizer que aconteceu uma briga. Chegou a polícia, não, o culpado é o cara que trouxe. Mas da onde? Cada um responde com o seu CPF. E não é trabalho meu de saber
se aquelas pessoas foram lá e bagunçaram e fizeram tudo aquilo, ou se não fizeram e são realmente inocentes. Não é trabalho meu. É trabalho do seu Alexandre de Moraes, que vai fazer o seu trabalho. Mas que não prejudique essas empresas, que hoje estão, quanto dia? Foi dia 8, daqui a pouquinho vai fechar 30 dias. Sabe o que é ficar 30 dias com um veículo de R$1,5 milhão parado? Com prestações altíssimas? O banco batendo na tua porta, o que vão fazer? Vão recolher os ônibus? Recolhe então. Acabe de uma vez com, não sei, eu não tenho o número exato, mas deve chegar a mais de 100 empresas. Mas então acaba. Aí vai empreender ele que compre ônibus, que bote os funcionários trabalhar, que sustente essas famílias que dependem desses veículos, que é um trabalho honesto, um trabalho de respeito, um trabalho que eu me orgulho muito de quando eu não estava aqui, talvez na casa, ou quando eu não estava com certeza, mas quando a gente às vezes sai do nosso horário de trabalho, por diversas vezes, tenho o maior orgulho de levar essas pessoas ou para um aeroporto, ou para uma formatura. É um trabalho honesto, digno, de respeito. Sua parte, vereador Zanquim. Vereador, só gostaria de reforçar, eu sugeriria que todos que gostam de ler, leiam o livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Está hoje entre o 4º e o 5º livro mais vendido nos Estados Unidos. A Revolta de Atlas é quando todos os empresários cansados desistem. Ayn Rand escreveu isso. E acontece nessa ficção, e o que eu temo muito é de tanto trancar o empresário, o empreendedor, e nesse livro os empresários desistem, cansam. E na ficção que ela escreve, some uma Randon, não tem mais. Some uma Marco Polo, some uma Ford. Os empresários vendem ou fecham e vão pescar no Caribe, vão fazer outra coisa. E aí não tem a empresa A, não tem a empresa B, não tem a empresa C, e ocorre que depois uma série de pessoas não tem emprego. Porque não tem o quê? Empresário. Tem empresários. Então, quando a gente fala aqui de pobreza, é tirar as pessoas da pobreza. Claro que tem que dar assistência, claro que tem que ajudar, mas fazer com que a mudança seja de tirar essas pessoas daí. E como é que se tira essas pessoas daí? Qual é o maior programa social do mundo? É renda e emprego. Então, quem tiver gosto pela leitura, só que o livro é muito grande, viu? São 3 livros, mas ou procure conhecer o que é Revolta de Atlas. E isso aconteceu, sabe aonde, vereador? Na Venezuela. Não tem empresário mais lá. Obrigado, vereador Zanquim. Eu queria aqui, meu colega vereador Velocino, me sensibilizar com esses empresários por todo o nosso país. Aqui de Caxias é a nossa empresa, que é o que eu tenho de conhecimento. De Garibaldi é uma empresa também, olha, da melhor qualidade, enfim, que está sofrendo a mesma situação. E todos esses outros empresários, país afora, que infelizmente estão sendo injustiçados, estão com seus bens lá, você imagina o seu bem lá preso, sem tu poder trabalhar, sem tu poder, sabe, levar teu ganha-pão para casa, sabe, é uma vergonha. Então eu me sensibilizo aqui a todos os empresários desse país e que o judiciário, por favor, vamos analisar urgente a situação desses empresários e liberar esses veículos para essas pessoas poderem trabalhar, porque elas não têm relação nenhuma com aqueles ataques ou com aquelas manifestações que aconteceram em Brasília. Elas não têm. Elas simplesmente fizeram uma relação comercial. Por favor. Olha, vereador Scalco, eu fico preocupado, porque sabe que a gente se preocupa aqui muito com a saúde das pessoas. E isso está afetando a saúde das pessoas, a casa das pessoas, a mentalidade das pessoas, e pode fazer uma besteira. E aí quem que vai trazer essa vida de volta? Gente, é séria a situação, é séria. Então, gostaria aqui de deixar o meu desabafo. A gente sofreu muito, a gente é simplesmente um empresário nesse país, mas que infelizmente não temos mais comando e nem temos mais, vamos dizer assim, a propriedade
Não temos mais. Eles que decidem, eles que sabem e a hora que eles quiserem. Por favor, vamos avaliar. Eu respeito muito o judiciário, mas que nos ajudem nesse momento para que não tenha nenhum tipo de prejuízos a mais do que a gente já está sofrendo. Empresários, vamos acreditar na justiça e a justiça seja feita o quanto antes, por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.